Em apenas 6 meses, revolucionou o futebol brasileiro. No comando técnico do Flamengo, foi até à conquista da Taça Libertadores, conseguiu essa conquista 38 anos depois e ainda conseguiu o inédito porque juntou a conquista no Campeonato Brasileiro a essa vitória também na Taça Libertadores. É o ponto mais alto da carreira de Jorge Jesus, que está connosco no Ninho do Urubu, o centro de treinos do Flamengo. Olá, mister. Certamente lembra-se do dia 10 de junho, dia de Portugal. Foi a primeira vez que falou aqui como treinador do Flamengo. Na altura disse: o meu nome é Jorge Jesus e o meu testemunho vai ser o meu trabalho. Foi tudo trabalho ou também há muito talento? Bom dia aqui no Rio, para todos os portugueses e mais aqueles que veem a CMTV. Depois destas conquistas que nós conseguimos de alegria, porque nós temos ambições, temos projetos, mas às vezes nem sempre conseguimos, e nós aqui no Flamengo conseguimos, com um trabalho de muita gente, não é? Isto é um clube com uma estrutura muito bem organizada. Portanto, se me disseres que eu sonhava com estes objetivos, sonhava. Foi por isso que eu vim para o Brasil, foi à procura destes títulos. Aqui em Portugal, em outra parte da Europa, não tinha. E cada vez mais tenho a consciência de que para conquistar estes 2 títulos tens que ter muito talento e os teus jogadores têm que ter também esse mesmo talento para criares uma grande equipa, que foi aquilo que nós fizemos no Flamengo. Também fala muito em inspiração e houve uma música em particular que o inspirou neste trajeto e nos últimos anos, a música Melhor de Mim, da Marisa. Eu até tenho aqui para podermos ouvir um pouco. É assim, o meu estado de espírito no Flamengo foi... Esta música, não é? O Melhor de Mim. Essa música. E nós, pela gente, cada passo que demos em frente, caminhamos sem medo de errar. Se terceira na dia, em brilho do sol radia, e de sempre me iluminar. Que o melhor de mim está para chegar. Sei que o melhor de mim está para chegar. E chegou, felizmente. Porquê é que esta música lhe diz tanto? Qual é que é a mensagem nesta música que faz? Não, era um pouco com o momento que eu estava no Flamengo, não é? As nossas 2 primeiras semanas não foram boas, os resultados não foi logo aquilo que nós queríamos, porque estávamos a identificar-nos como equipa, mas eu sabia que aquilo no qual eu acreditava e a canção da Marisa tinha muita coisa daquilo que eu pensava, então eu inspirava-me um pouco todos os dias a ouvir essa música. Já é uma música que nós passamos que a minha equipa técnica e toda a estrutura que trabalha comigo passa aqui dentro no ginásio, quando eu estou no ginásio a treinar, porque eles também já gostam dessa letra. E é o estado de alma, não é? Eu contava na Arábia Saudita, tinha um estado de alma completamente diferente e também me agarrei a uma música que me inspirasse de um sentido completamente diferente. Era ir-me embora. Aqui foi ao contrário, foi de convicção no acreditar e sabendo que o melhor de mim estava para chegar. E felizmente chegou, ainda falta um título, que é o mais difícil. Acabou por fazer história aqui no Brasil, mas agora muito se fala também sobre o seu futuro. O próximo passo é o Mundial de Clubes, mas o desfecho dessa competição vai fazer diferença relativamente à decisão que vai tomar sobre o futuro?
Não vai ter nada. Vai ter o quê? Vai ter o culminar, terminares a tua época com mais um jogo que pode-te dar mais um título tão importante como foi a Libertadores, não é? Porque o Campeonato do Mundo de Clubes para os adeptos do Flamengo não é tão importante, e para mim também não é tão importante, mas é importante, não é? Poucos clubes também têm a possibilidade de atingir este patamar, mas a minha decisão não vai ser tomada por causa desse jogo, porque eu tenho um contrato com o Flamengo até maio, não é? Portanto, a gente está aqui a pôr à frente alguma especulação. Mas sente que um dos principais campeonatos da Europa está cada vez mais perto agora? Eu sei que este ano foi o meu melhor ano da minha carreira desportiva. Eu estou a ter um ano que me deixa muito orgulhoso e muito feliz, a mim e à minha equipa técnica toda, do nosso trabalho, porque foi com essa intenção que nós viemos para aqui. Eu lembro-me que antes de nós irmos para o Flamengo, nós fomos almoçar a um restaurante a Setúbal, curiosamente a Setúbal, e foi no dia que eu disse à minha equipa técnica para onde é que íamos trabalhar. Eles chegaram assim: mas para o Brasil porquê, mister? Porque eu quero ganhar a Libertadores. E o João Deus, ainda agora depois, quando nós festejámos a conquista da Libertadores, ele disse: mister, tu disseste e nós conseguimos. E portanto foi esse o nosso sonho, não é? Mas o próximo sonho é um grande campeonato europeu. Mas eu sei que isso só abrange, sei lá, 5, 6, 7 equipas na Europa que te dão a possibilidade de tu poderes ser campeão europeu. Há algum campeonato em particular que o alicie mais? Eu sou mais fã do campeonato, daqueles campeonatos, de 2 campeonatos que a maioria não é, não é? Sou mais fã do campeonato espanhol, do campeonato italiano, do campeonato inglês, onde todos querem treinar em Inglaterra. Se eu tiver prioridades numa equipa que me dê essa possibilidade, tomo sempre em relação, por exemplo, à Espanha. E talvez também pela língua, porque estou muito adaptado a falar com jogadores que falam castelhano e, portanto, isso também é muito mais fácil para mim. Mas não quero fazer, neste momento, nenhum juízo do que é que pode acontecer. Muito pode acontecer, mas como alguém que. Mas eu estou muito feliz no Flamengo, eu sinto-me muito bem no Flamengo. O Jorge Jesus gosta, olhando numa perspectiva mais de futuro, de carreira, neste momento o Jorge Jesus, sabemos, gosta muito do treino diário, do trabalho diário. Nesse sentido, uma seleção, neste momento, é um objetivo mais longínquo ou entra já nesta próxima decisão? As opções que possam surgir, tu vais ter que meditar e vais ter que perceber o que é o melhor para ti desportivamente ou financeiramente. Só financeiramente. Toda a gente sabe para onde é que tem aqui um treinador que onde é financeiramente. Vai para a China, ou vai como eu já tive, numa Arábia Saudita. Se quiser continuar uma carreira desportiva, tenho que continuar ou no Brasil ou na Europa. Senão tenho dúvidas nenhumas. No dia da festa do Rio veio ter connosco e disse-nos logo que as portas de Portugal estavam praticamente fechadas. Afinal, estão fechadas ou a porta ainda está algo entreaberta? Não, assim, terão sempre abertas. O campeonato português é o meu país, onde seguramente eu vou, não digo acabar a minha carreira, mas vou voltar a Portugal para treinar. Quando? Não sei. Quando saí, estava seguro que, passado um ano, ia regressar rapidamente. Agora não estou tão seguro, não é? Agora ponho mais obstáculos a essa posição ou essa decisão. Mas não quer dizer que não possa acontecer. E tudo tem a ver com, desportivamente, o que é que me podem oferecer em Portugal. E a gente sabe que em Portugal só há 3 equipas que, neste caso agora, está mais difícil, só há 2 equipas que podem te oferecer algo.
se quiseres pensar mais além do campeonato português, fora de Portugal, praticamente eu tens poucas equipas em Portugal que te deem essa possibilidade. Se for para jogares para ser campeão em Portugal, isso dão-te 3, como é óbvio. Se quiseres pensar fora de Portugal, se calhar dá-te uma, ou dá-te 2, não te dá mais nenhuma essa possibilidade. E mesmo assim essas não te dão. Mas de um ponto de vista mais geral, tem saudades de Portugal ou não? Claro, tenho saudades tenho saudades das minhas coisas. Quando digo as minhas coisas, aquilo que o futebol que me deu a possibilidade de eu ter. Tenho saudades dos meus amigos, tenho saudades da minha rotina diária, tenho saudades dos meus familiares também, não é? Quando estou a falar em familiares, não estou a falar nem dos meus filhos, nem da minha mulher, porque esses de vez em quando vêm cá. Portanto, é tudo. Eu fui habituado a ter um percurso de vida que nunca pensei sair de Portugal, mas também direi que, embora saí, hoje eu vejo completamente diferente a minha forma de pensar e de querer continuar a minha carreira como treinador. Continua também certamente atento ao futebol português. Como alguém que levou o Benfica a 2 finais da Liga Europa, como é que vê esta crise europeia que o Benfica atravessa? Consegue encontrar alguma explicação? Portugal, a gente está a perder um pouco poder competitivo, porque nós estamos, apesar desta jornada do rating da Europa ter sido boa para Portugal, já criámos mais uma pontuação à frente da Rússia, mas nós temos que olhar que nós, presidentes dos grandes clubes, têm que olhar que estão na Europa e se não conseguirem, se não tiverem possibilidades de criar equipas fortes para poder disputar as competições europeias como a Liga Europa e a Champions, nós vamos perdendo pontualmente a posição e qualquer dia somos capazes de ser, hoje ainda não somos, uma segunda divisão daquilo que vai ser o futuro das competições europeias, neste caso na Europa, não é? E eu acho que as grandes equipas têm que olhar para isso e têm que começar a investir, não só pensar no campeonato português. Esse é o foco número 1, mas se quiserem mais alguma coisa, têm que pensar para além da nossa fronteira, porque senão, é isso que eu vos disse, senão vai acontecer, eles sabem, todos a gente sabe, passamos a ser um Luxemburgo, uma Bulgária, uma Roménia e por aí fora. Tornou-se num herói tal aqui no Brasil que chegou a ser homenageado fora dos relevados, recebeu o título de cidadão carioca, mas nessa homenagem ficou um pouco incomodado quando tocou o hino do Brasil e percebeu que não ia tocar o hino português. Consegue-nos explicar o que é que aconteceu nesse dia e também alguma vez se sentiu desvalorizado aqui por ser português? Não, isso não. Isso acho que o povo brasileiro tem um carinho muito especial por tudo o que é português. Não só seres humanos, como também produtos. Há uma ligação muito forte entre o Brasil e Portugal. A grande maioria das pessoas que eu falo e com quem eu convivo no Brasil, todos têm descendência de portugueses, todos. E, portanto, estes dois países estão ligados pela história, mas também estão ligados por laços de sentimento, de sangue. E isso, eles têm um carinho muito especial para nós portugueses. Eles dizem, quem é estrangeiro, os gringos, não? Os gringos isto, os gringos aquilo. E o português ele já não chama gringo, já se chama Portuga, já é diferente, não é? Portanto, isso aí vai ser... E eu em Portugal, não sei se tu, Mariana, quando andavas na escola, eu quando andava na escola, quando andava chamada primária, que hoje é o 2º e o 3º ano, e 4º ano e por aí fora, eu tinha um professor que me dizia que o Brasil é o país irmão, e o Brasil isto, e o Brasil... E eu fui cultivando e aprendendo, a aprender alguma coisa de história sobre o que foi a nossa história, como o Pedro Álvares Cabral, de chegar a Porto Seguro, não é? Com quantas caravelas chegou Pedro Álvares Cabral a Porto Seguro. Curiosamente foi com 14. Eu fiz esta analogia, 14 são os jogadores mais os 3 suplentes.
E, portanto, tudo isso está ligado a um país que é... Para mim isto não é um país, isto é um continente. Mas foi também por isso que naquele momento sentiu ali a falta do hino de Portugal? As coisas também, eu não me importei muito em termos de organização daquela homenagem, e porque se eu estivesse em cima, esse não me passava. Como não passava o convite ao embaixador de Portugal, tinha que lá estar, não estava. Mas pronto, foram pormenores. Estava claramente preparado para o projeto desportivo em si, mas para tudo o que rodeou esta experiência no Brasil, estava preparado para tudo isso ou foi também algo surpreendido? Fui surpreendido pela qualidade deste campeonato brasileiro. Fui surpreendido pela paixão e pelo entusiasmo deste campeonato brasileiro. Isso não há em parte nenhuma no mundo. Entusiasmo, paixão, não há em parte nenhuma no mundo como eles disputam aqui os jogos, neste caso o Flamengo e as outras equipas, contra os Corinthians, os São Paulos, os Bahias, o Ceará, o Fortaleza, seja o que for, não é? É sempre um espetáculo muito bonito que eles fazem, um colorido muito bonito dentro do estádio. E depois a qualidade das equipas. Cada vez eu tenho mais a convicção do que eu estou a dizer. As primeiras 6, 7 equipas do Campeonato do Brasil disputam o campeão em Portugal. Não digo que é brincar, mas disputam. Têm todas as possibilidades de serem campeões em Portugal, destas 7, 8 equipas que estão neste momento na tabela do Campeonato Brasileiro. Gerou aqui também algum incómodo entre os treinadores brasileiros e houve uma altura, houve uma conferência de imprensa em que citou Luís de Camões. Eu trouxe aqui exatamente a estrofe. Exatamente a estrofe. Eu não sei se pode ler essa estrofe. Sim, é esta, exatamente. Isto é dos Lusíadas dele. E ele cita isto no fim, não é? Sem a dita data de Aquiles, ter inveja. Portanto, a última palavra dele é inveja, não é? Da sorte do Alexandre a vós vejo, e sem a dita de Aquiles te invejo. Isto é uma palavra que, curiosamente, não é que eu tenha lido os Lusíadas todos os dias, mas há coisas que eu me incorporo muito na nossa história, não é? Na nossa história. E como eu tenho orgulho em ser português, sempre que eu possa citar alguma coisa de português fora do meu país, eu vou citar. Mas a inveja tem-no perseguido durante a carreira ou só sentiu isso aqui no Brasil? Mas também não é só... Não é só no Brasil, em Portugal também é. Isso é uma palavra que a gente traduzindo isto à letra tem um pouco, não sei se tem em todos os países, mas nestes dois é onde eu vivi, é onde eu estou mais tempo, não é? O bem dos outros às vezes incomodamos muito às vezes com o bem dos outros. Nós não somos... eu, por exemplo, ontem eu estive no INCA, não é? O Instituto Nacional de Câncer. Nós não sabemos muito valorizar a vida e a sorte que Deus deu a algumas pessoas não terem os problemas que aqueles pais ontem tinham com os filhos. Porque quando nós pensamos nisso, esta palavra da inveja deixa de existir. O que é certo é que calou muitos críticos, foi muito acarinhado aqui. Alguma vez se tinha sentido tão acarinhado como aqui no Brasil? Até querem fazer uma estátua sua na sede do Flamengo? Nunca fui acarinhado como tenho sido aqui no Flamengo. Isso não há hipótese, não há comparação. Eles também são muitos, não é? São 40 milhões. O país tem 220 milhões, não é? O Flamengo tem 40 milhões de adeptos, não é? Isso também é diferente, mas a forma... Eles são diferentes de nós. Os brasileiros são diferentes de nós, são mais carinhosos. Eu hoje percebo-os melhor que o que percebi aquelas canções que eu ouvi em Portugal, quase tudo de amor, muito, como eu dizia, o brasileiro tem muito língua na boca. Hoje eu percebo como é que eles têm o prazer de viver
de falar na palavra adoro, amor. Eu amo este prato, estou farto de dizer isto. Às vezes, quando estou a almoçar ou jantar, e nós dizemos, eu gostei deste prato, não é? Eles dizem com um sentimento tão profundo, eu amei este prato. E acho que eles também me estão a amar, no sentido figurativo, né, da palavra, mas que para eles é uma palavra fácil de dizer. Não, em Portugal não é fácil dizermos esta palavra com tanta facilidade, te amamos, não é? O carinho agora é mútuo também e chegou até a demonstrá-lo de uma forma especial depois daquela vitória com o Internacional. Dirigiu-se na altura à Câmara e deixou uma mensagem em língua gestual, uma mensagem precisamente de amor pelo Flamengo, e tudo começou porque recebeu a visita de alunos de uma escola de surdos mudos. Pode-nos também explicar essa experiência? Sim, nós tivemos aqui um convívio com pessoas, portanto, surdas mudas, e elas ensinaram-me vários gestos gestuais, não é? E um dos quais ensinaram-me a dizer o que é gostar do Flamengo. Então, ensinaram-me o gesto, não é? Que é assim, não é? Fazer isto para todo o mundo. E este sinal deles é I love you, amor, adoro-te. Então, achei que aquilo era o momento certo para os homenagear, todas as pessoas que têm este problema, não é? Mas que são pessoas normais e iguais a nós, e como eles comunicam com tanto paixão, a forma como eles comunicam uns com os outros, que é uma coisa também, eu tive a oportunidade de ver, muito bonita. E sabe mais alguma coisa em língua gestual ou foi essa que... Não, eles disseram mais algumas, como bom dia, mas eu fiquei mais, memorizei muito mais estas, outras já, como não continuei a fazer o gesto, já me esqueci. Esse foi um dos momentos que se tornou viral nas redes sociais. Houve outros, como aquelas reprimendas ao Arão, ou a forma como falou daquelas 5 fraturas. O Jorge Jesus é também um fenómeno nas redes sociais. Vai acompanhando aquilo que se passa, vai vendo ou não? Eu nunca acompanhei as redes sociais, não é? Só que hoje estou no Brasil e percebi quanto é diferente tu estares num país que tem 10 milhões e estás num país que tem 220 milhões. As redes sociais aqui são diabólicas. É a maior força que pode haver em termos não te vou dizer que é publicidade, mas de afirmação, da vossa comunicação com os médias. Pronto, é tudo isso. Eu comecei a perceber, e depois a minha assessora de imprensa também, e não só, também eu tenho também uma advogada aqui que me começou a tentar explicar que era importante para mim eu ter um Instagram. E hoje eu tenho um Instagram oficial, nunca tive. Vários Instagrams existiam, mas não eram meus, eram falsos. E então foi tudo isso que fez que eu também olhasse para as coisas hoje um pouco diferentes daquilo que eu olhava em Portugal. Como diz a canção da Marisa, o melhor de Jorge Jesus ainda está para chegar? Era culminar com o terceiro título no Qatar, sabendo que é dos 3 o mais difícil, não é? Curiosamente, Mariana, as meias finais, eu tenho a convicção que vou encontrar o Al Hilal, não é? Porque o Al Hilal joga com o Esperança de Tunis, estou convencido que o Al Hilal vai ganhar ao Esperança de Tunis. E depois será que estão com o Flamengo. E curiosamente essa equipa do Al Hilal fui eu e a minha equipa técnica toda, não é? Que montámos aquela equipa antes de sairmos, aquela linha da frente, Gomes, Sebastião Jovenco, André Carrilho e Salam, foi todos 4 jogadores que antes de chegar ao Al Hilal não estavam lá, foi eu que os fui buscar. E sei o poder daquela equipa. E vai ser uma meia-final
logo muito complicada, e depois a final vai estar à espera de quem for à final, o Liverpool, como é óbvio. Não é? Para repetir a história de 1981. Nós acreditamos que sim, não é? Acreditamos que sim. A minha convicção, tu te recordas, Mariana, a minha convicção sempre foi chegar a este momento. Quando eu fui ver a final das Champions, o Tottenham, o Liverpool, eu fui entrevistado nesse dia com o presidente do Flamengo. E eu disse, curiosamente, hoje a final está aqui, do Liverpool-Tottenham, que vai estar na final, o vencedor vai estar na final do Campeonato do Mundo. Espero bem que seja o Liverpool, porque eu também quero lá estar. E ainda não estou, está um passinho só, não é? Falta a meia-final. Mas são sinais, são muito engraçados que me aconteceram neste meu 6 meses de Brasil e de Flamengo. Para terminar, quer deixar uma mensagem aos telespectadores da CMTV e para Portugal? Quero primeiro pedir desculpa a todos os meus amigos, que eu não tenho hipótese de responder a tantas mensagens. Mesmo assim eu passo horas e horas e não tenho, são milhares delas, não tenho hipótese de responder a todos. Depois quero agradecer a todos os portugueses a forma como abraçaram estes êxitos do Flamengo, como eu fizesse parte também de um pouco deles. Como isso é uma tradição e é uma situação que o português tem, que o português é muito afeto, aquilo que é, tudo o que é português. Eu também tenho um grande prazer de ser português e sei que vocês juntaram sempre nessa final da Libertadores. Portugal quase que parou. E se calhar, não foram só os milhões daqui, também foram 10 milhões em Portugal, que naquele momento que eu senti que alguém me empurrou para a vitória. Não sei quem, mas eu senti que alguém me deu um pontapézinho para ajudar naqueles momentos, o Flamengo ter sido campeão. E para vocês, um beijo para todos e um grande orgulho de ser português. Muito obrigada, Jorge Jesus. Tal como tinha acontecido no dia daquela festa, grande festa que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, Jorge Jesus respondeu a todas as perguntas da CMTV sem qualquer rodeio. O próximo objetivo é já o Mundial de Clubes. Quer continuar a fazer história, este treinador português que revolucionou o futebol do Brasil, e depois disso, depois de dezembro, só o futuro dirá. Todas as portas estão abertas, incluindo a de Portugal. Com a imagem de Miguel Conceição, Mariana Águas, a CMTV no Rio de Janeiro.